Glória a Deus. Então vamos dar início à mensagem da palavra do nosso Deus para nós nessa manhã de segunda-feira, pedindo que o nosso Deus, por meio do seu Espírito, venha falar comigo, venha falar com você, venha falar conosco em nome do Senhor Jesus, por meio da mensagem que será ministrada. Pai, no nome do Senhor Jesus, me capacita, Senhor, para ministrar essa mensagem, para, meu Deus, anunciar essa porção do Evangelho, das Escrituras Sagradas que o Senhor colocou em meu coração para nossa edificação nesse dia, meu Deus, não só para os presentes, mas para todos que vão ouvir essa mensagem em outra oportunidade, através das gravações, das postagens feitas por meio da internet, nos canais, especialmente nos canais do YouTube e do Facebook. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala com cada um de forma poderosa, meu Deus, de forma gloriosa, santa, como só o Senhor tem poder, só o Senhor pode fazer, meu Deus. Nós te pedimos que essa palavra venha revestida, meu Deus, de poder, o poder que procede do Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, que nós sejamos transformados, libertos, purificados, edificados, santificados por meio dessa mensagem, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, vamos ler inicialmente os versos de número 13 ao 17. 1 de Pedro, capítulo 1, de 13 a 17, nos diz assim o nosso Deus, na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é sobre santidade. O nosso Deus tem nos levado a refletir, a examinar inicialmente a nós mesmos no quesito da santidade, no que diz respeito à santidade, porque nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Nós sabemos que o cumprimento das Escrituras, no que diz respeito às coisas do fim, já está se desenrolando apressadamente, aceleradamente, porque Jesus falou que quando nós ouvíssemos falar de guerras e de rumores de guerras, de terremotos, de pestes e do esfriamento do amor, nós já estaríamos prestes a entrar no período chamado de a grande tribulação, ou seja, a interpretação mais comum, mais difundida, mais aceita, é de que será um período de 7 anos, sendo que o período inicial, a primeira metade desses 7 anos, haverá um tempo de paz, porque a humanidade clamará por paz, e nós
o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, nos despertou para darmos mais atenção a esse aspecto concernente a esse tempo que está se avizinhando, devido também à circunstância que nós temos visto. Guerras, como sempre existiram, mas agora nós temos uma situação mais preocupante no que diz respeito àquilo que está previsto a acontecer nesse período chamado de grande tribulação, que é a guerra envolvendo Israel, envolvendo o povo inicialmente escolhido por Deus, os judeus. Então nós sabemos que ali já está havendo uma guerra de Israel contra aqueles grupos terroristas, patrocinados, manipulados pelo Irã, especialmente pelo Irã. Mas nós sabemos que é bem da verdade, Israel não é bem visto, não é amado, muito pelo contrário, por todos os seus vizinhos, por todos os países ali do Oriente Médio, da região da Palestina e do Oriente Médio. Então nós temos visto isso, e agora nós sabemos também que, se por um lado as grandes potências como os Estados Unidos são parceiros de Israel no sentido bélico, no sentido de armamentos, dentre outras coisas, nós também sabemos que a Rússia também é patrocinadora, fornecimento de armas, de tantas outras coisas para esses países que são contra Israel, que estão contra Israel. Na verdade, então, tudo indica que poderá haver um agravamento daquela situação. E temos visto também do outro lado, ali a guerra da Ucrânia, a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, melhor dizendo, que já vem se arrastando por muito tempo. Agora, recentemente, nessa última semana, nós vimos que foram lançados mísseis intercontinentais de longa alcance, percorrem longas distâncias, de parte a parte. Inicialmente a Ucrânia lançou contra o território russo e depois a Rússia respondeu. E além disso, temos visto ameaça da parte do presidente da Rússia, o Putin, de iniciar-se uma guerra nuclear. Então, o que nós temos ouvido de alguns profetas? Nós não podemos afirmar que irá realmente acontecer isso, mas faz sentido, existe uma coerência lógica, um raciocínio lógico com relação a isso, sim, e por isso também nós estamos tratando desse assunto. Imagina você que ali já há uma polarização, os países membros da OTAN estão contra essa invasão da Ucrânia pela Rússia, porque se a Rússia tiver acesso e dominar pelo menos parte da Ucrânia, não só haverá uma expansão de forma ilegal da parte da Rússia, porque ela tem que respeitar a soberania, todos os países têm a sua soberania em seu território, e não há legalidade num país entrar e tomar posse de outro, mesmo que seja pela força. Imagina que você está dentro da sua casa, de repente alguém lá armado, fortemente armado, entra, invade a sua casa, te coloca para fora, se alguém resistir pode até ser morto, e toma posse, e passa a ocupar a casa que antes era sua. Não, essa casa agora é minha. É mais ou menos isso. Uma comparação muito simplória, é isso que está acontecendo ali. Então, agora nós vimos recentemente a Coreia do Norte aderir àquele conflito ao lado da Rússia. Nós temos também a ameaça da China de tomar a Taiwan. Enfim,
temos vários movimentos nesse sentido a nível já mundial, e nós sabemos que esses que nós estamos mencionando são os mais significativos no sentido de envolver vários países. Os Estados Unidos, por exemplo, se a China quiser tomar Taiwan, ele não vai ficar quieto, não vai permitir sem lutar. E aí pode desencadear uma guerra entre essas duas grandes potências. Da mesma forma, entre a Rússia e a OTAN, os países membros da OTAN, do qual os Estados Unidos também é parte. Os principais países da Europa fazem parte da OTAN. Aqui na nossa vizinha Venezuela, querendo tomar posse da Guiana. Agora teve até uma suposta pretensão deles passarem, invadirem aquele território, passando pelo território brasileiro, na região norte ali, se eu não me engano, Macapá, não sei bem ao certo, mas enfim. Então temos guerras em vários países da África, existem guerras, mercenários, terroristas, ditadores, enfim. Nós temos visto tanta coisa nesse sentido. E quando nós pensamos e analisamos a vinda do anticristo, a manifestação do anticristo, nós sabemos que ele ainda não se manifestou, porque o Espírito Santo de Deus o está detendo, como diz a palavra de Deus. Não é o foco da nossa mensagem de hoje, mas nós estamos usando dessa situação para, nessa introdução, procurar demonstrar rapidamente, de forma muito superficial, qual é a importância de nós nos dedicarmos à santificação, porque os sinais estão demonstrando que existe uma grande possibilidade desse período estar se avizinhando rapidamente, estar prestes a iniciar-se então esse período da grande tribulação. Nós vamos tratar mais especificamente desse assunto em uma outra mensagem, brevemente, mas hoje nós queremos falar da santidade e por qual é a importância dentro desse contexto da santidade. Além dela estar diretamente atrelada à nossa salvação como uma condição para nós irmos morar no céu, veja o que está em Hebreus, livro dos Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 14 a 17 para ter a compreensão do contexto, mas a ênfase principal está no verso de número 14. Hebreus 12, de 14 a 17, nos diz assim a palavra do nosso Deus: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós quisermos ver o Senhor, isto é, morar no céu, porque só veremos o Senhor face a face quando nós lá estivermos. E aí sim, nós, para entrarmos lá, receberemos um corpo glorificado que nos permitirá entrar no céu, porque esse corpo foi corrompido pelo pecado, portanto ele ficará aqui para nós ascendermos ao céu e irmos morar com o Senhor lá. Nós precisaremos receber um novo corpo, um corpo glorificado, sem a contaminação do pecado. Do 15 ao 17 agora: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, significa que a pessoa, mesmo estando vivendo agora no tempo da graça, existe o risco, existe a possibilidade da própria pessoa se excluir da graça. Não é que Deus vai revogar a salvação que foi estendida, que foi ofertada a mim ou a você. Não,
Deus quer que todo homem se salve, e o primeiro passo é nós que já somos cristãos, que já nos convertemos a Cristo, que já recebemos um novo Espírito, regenerado por Deus, já temos essa expectativa, é um direito, mas nós ainda não tomamos posse. Nós só vamos tomar posse da salvação quando nós entrarmos no céu. E também, lógico, se nós perseverarmos até o fim, nós já vamos dormir com Cristo, isto é, nós vamos morrer, o corpo irá morrer, e a nossa alma e o nosso espírito irá para o céu. E aí, na ressurreição, primeiro os mortos, depois os vivos, nós vamos nos unir a Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa ou de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Então, a importância de nós termos os nossos sentimentos, as nossas emoções tratados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e nos mantemos sempre assim. Por isso, toda vez que nós pecarmos, nós precisamos rapidamente buscar o arrependimento com a ajuda do Espírito Santo, confessarmos o nosso pecado e pararmos de pecar, e nos reconciliarmos também com quem quer que seja, liberando um perdão verdadeiro, para que assim haja paz entre nós, os membros do corpo de Cristo. 16. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho, ou da primogenitura. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Então, mesmo que Esaú tivesse se arrependido e com choro buscado reaver aquele direito que ele mesmo perdeu, porque trocou por um prato de comida, de lentilhas, como diz a Bíblia, não houve essa oportunidade para ele, porque ele agiu de forma consciente, mesmo que irresponsavelmente, mesmo sendo negligente, sendo imprudente, mas ele estava consciente e ele agiu de forma então louca, como um louco, desprezando aquilo que era direito dele. A bem da verdade, nós sabemos que, segundo o próprio Deus já havia revelado para sua mãe, o escolhido mesmo era Jacó e não Esaú. Então, por isso também que Deus permitiu que assim acontecesse. Amém? Glória a Deus. Então, conforme nós falávamos, nós temos que nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, como nós lemos agora em Hebreus 12, 14. E nós precisamos compreender qual é a importância e a necessidade da santificação. Em primeiro lugar, porque Deus é santo, e nós lemos aqui em 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 16: porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Bastaria esse motivo. Se eu sou filho de Deus, se eu fui formado para ser imagem e semelhança de Deus, se nós fomos predestinados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, imitadores de Cristo, nós precisamos ser santos, porque Deus é santo, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. O próprio nome já mostra: Espírito Santo, Espírito de Deus, e isso convencionou ser chamado Espírito Santo, mas é o próprio Deus, é a representação de Deus através do seu Espírito, que está sobre a terra hoje, está sobre nós, está entre nós,
e que deve estar dentro de nós. Eu digo deve porque se a pessoa não estiver se esforçando para viver em santidade, o Espírito Santo de Deus estará longe dela. Se eu estiver numa prática continuada do pecado, o Espírito Santo se afasta de mim, porque o Espírito de Deus não habita em templo imundo, ou seja, o pecado é como trapo de imundície. Então nós cheiramos, o nosso pecado cheira mal às narinas de Deus. Então o Espírito Santo se afasta de nós quando nós estamos na prática continuada do pecado. A santificação, como nós já falávamos em outras oportunidades, ela passa por alguns níveis ou estágios. Existe o processo, o nível inicial da santificação, que ocorre no momento da nossa conversão a Cristo. Depois existe o processo de santificação gradual e progressivo, que vai acontecendo durante o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos comparados quando nascemos novamente como criancinhas, como bebezinhos, e depois a criancinha, o bebezinho, vai crescendo, vai se tornando adolescente, adulto, e assim também deve acontecer conosco no nível espiritual. O conhecimento de Cristo, um relacionamento de mais proximidade, com mais dedicação, com mais esforço, com mais responsabilidade, com mais compromisso da nossa parte, no sentido de fazermos aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus espera que façamos. Então esse comprometimento, essa caminhada vai nos fazendo crescer espiritualmente, vamos nos tornando como adultos na fé, essa caminhada de fé. E por último haverá a santificação final, quando aí sim nós formos morar com o Senhor nos céus e recebemos então um corpo glorificado para lá entrarmos e para lá vivermos eternamente. Então esses, em linhas gerais, são os 3 estágios ou níveis da santificação. E essencialmente, para nós conseguirmos alcançar ou permanecermos nessa caminhada, se já estivermos nela, de santificação, são 2 requisitos que são essenciais para a vida do cristão de uma forma geral: é a fé e o amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus no sentido de recebermos dele o favor, a graça que nós não merecemos, mas pela fé nós podemos receber. Nós então precisamos ter fé em Deus e na sua palavra. E o amor? O amor é o sentimento que deve motivar toda a nossa forma de viver. Tudo que nós pensamos, sentimos, queremos, desejamos, expressamos, e tudo que fazemos deve ter como motivação o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, o amor ágape, o amor de Cristo. Então a nossa expressão do nosso ser, as nossas atitudes, tudo que estiver dentro de nós e se manifestar externamente para fora de nós, deve ter como motivação o amor de Deus. Então esses são os 2 requisitos essenciais para a santificação. Amém? Veja em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 23 e 24, diz-nos assim o nosso Deus em sua palavra: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. De Deus é o querer e de Deus é o realizar ou efetuar. Por isso que diz assim: aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. Mas Deus vai fazer isso para nós sem a nossa participação? É claro que não. O que Deus faz é nos capacitar. Na medida então que nós queremos ser santificados, viver em santidade,
nós buscamos isso de Deus e através do Espírito Santo nós passamos a receber as condições necessárias para mantermos uma vida de santidade, para tomar a nossa cruz e crucificar a nossa natureza carnal. Significa, quando usa-se essa expressão, tomar a cruz para seguir a Jesus, significa que agora nós renunciamos à vida pecaminosa que antes nós tínhamos, na qual nós vivíamos, e agora nós queremos entrar nesse caminho de santidade, seguindo a Jesus. Jesus foi santo enquanto ele esteve vivendo como homem aqui na terra? É claro que foi, ele viveu em santidade, nunca sequer cometeu um pecado. Então, se nós agora precisamos ser imitadores de Cristo, que é isso que significa ser cristão, nos tornarmos semelhantes a Ele pela renovação das nossas mentes diariamente, esse é o requisito, essa é a condição: deixarmos das velhas práticas, deixarmos de viver na prática do pecado e escolhermos esse caminho de vivermos na prática da santidade. Viver em santidade não é simplesmente nós nos isolarmos do mundo, de todas as pessoas, e passarmos o tempo todo orando e louvando a Deus. Pode ser que nós tenhamos alguns períodos para viver dessa forma, e isso é bom, glória a Deus, amém. Mas viver em santidade não se resume a isso. Esses períodos em que nós podemos até buscar um retiro espiritual para passar um tempo, um dia, 2 dias, 3 dias, enfim, o tempo que nos for possível, são importantes, são necessários para um fortalecimento espiritual, para nos aproximarmos mais de Deus, para nos tornarmos mais íntimos de Deus. Sim, são muito importantes, muitíssimo importantes mesmo. Períodos de jejum, de consagração, onde nós buscamos nos aproximar mais de Deus, fortalecendo o nosso espírito e mortificando os desejos da nossa carne. Veja o que está no verso 22, ainda de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, nos diz assim: afastai-vos de toda a forma de mal. Olha só, então a santificação, ela exige mudança de vida, mudança de postura, e o principal, além de nós nos enchermos daquilo que é próprio de Deus, através da renovação da nossa mente, especialmente pela leitura, pelo exame, pelos estudos das Escrituras Sagradas, da Palavra do nosso Deus, e também das nossas orações, porque a oração é que vai nos transformar no sentido de tornar, de trazer os ensinamentos de Deus que estão contidos na sua palavra para o nosso coração, para que nós possamos assim nos encher da vontade de Deus através da sua palavra e recebermos de Deus a força, a capacitação para colocar em prática na minha vida, na sua vida, para que nós consigamos colocar em prática através de atitudes aquilo que Deus determinou para nós, a forma como nós devemos viver, uma nova maneira de viver segundo as Escrituras Sagradas. Em 1 aos Filipenses, primeira carta, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, o verso de número 6 nos diz assim: e estou plenamente convicto, ou convencido, de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós que queremos ser santificados, viver em santidade, Deus já iniciou essa obra em nós, iniciando no dia da nossa conversão, no dia do nosso novo nascimento. Mas o processo da santificação, ele não está completo. Houve um início, mas agora existe a continuidade desse processo dia a dia, como diz a palavra do nosso Deus, de fé em fé e de glória em glória, num crescente,
que vai cada vez mais nos tornando mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus, mais semelhantes a Cristo, até o dia de Cristo Jesus, ou seja, o dia da sua volta, o dia da sua vinda, o dia do arrebatamento, o dia em que Ele nos levará para ir morar com Ele no céu. Vamos meditar agora no que está em Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler dos versos 5 a 8, Romanos 8, versos números 5, 6, 7 e 8. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito Santo, que está em letra maiúscula, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito Santo deseja, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. Vamos repetir esse verso: pois o modo de pensar da carne é morte, morte espiritual, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, se nós quisermos agradar a Deus, se nós quisermos ser santos, viver em santidade, nós precisamos rejeitar, renunciar, crucificar a nossa natureza carnal. A natureza carnal que há em nós, que foi impregnada no nosso ser através do corpo, que faz parte do nosso ser integral, espírito, alma e corpo, ela não se converte. Essa tendência que nós temos para pecar, para desobedecer a Deus, fazer o que é mal aos olhos do Senhor, ela é decorrente da contaminação dessa nossa natureza, a natureza terrena. Então nós vamos ficar totalmente livres, libertos do pecado, quando nós formos morar no céu. Até lá, essa luta vai persistir, vai perdurar. Essa luta não cessa. Ninguém atinge em um dado momento um grau de santificação tal que não precisa mais lutar. Isso não existe. A Bíblia em nenhum momento fala sobre isso. Deus não fala sobre isso. Não é assim, muito pelo contrário. A doutrina que nos mostra claramente está no livro de Romanos, capítulo 8. Nós recortamos esse pequeno trecho para procurar mostrar ou enfatizar que há essa necessidade, que é imperioso nós permanecermos lutando diariamente, o tempo todo, contra essa natureza, crucificando a nossa carne. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós não vamos morrer da mesma forma que Jesus morreu, porque não há necessidade disso. Ele já se sacrificou de uma vez por todas. O sacrifício dele é suficiente para nos livrar da condenação eterna, decorrente do pecado original. Mas a luta do pecado do cotidiano, da luta contra as tentações, para não cedermos às tentações, ela faz parte da vida do cristão. Como é que nós vamos vencer essa luta? Nos fortalecendo em Deus. Se nós quisermos nos tornar fortes o suficiente para vencermos essa luta, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Somente quando nós estivermos fortes em Deus, o nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo, é que nós vamos vencer. Olha que está em 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 27. O apóstolo Paulo nos compartilhando conosco, ensinando para nós: mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, se o apóstolo Paulo sabia disso, reconhecia isso,
e declarava isso, imagina nós, né? Então nós precisamos sim do conhecimento de Deus, porque sem o conhecimento de Deus nós vamos perecer. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se nós não conhecermos bem a Deus, nós vamos sucumbir em algum momento, nós vamos fraquejar. E se nós não estivermos fortes através de uma fé firme em Deus e na sua palavra, através de uma boa comunhão do Espírito Santo, pode ser que a pessoa que caia não consiga se levantar mais. Veja quantos desviados existem por aí, que vão para uma condição terrível de viver aí nas sarjetas, viver mendigando. O demônio toma conta dessas pessoas, porque a pessoa ela falhou em permanecer nessa luta, ela cedeu aos desejos da carne. Se nós cedermos aos desejos da carne e não lutarmos imediatamente para nos reconciliarmos com Deus através do arrependimento, do perdão dos nossos pecados, qualquer um de nós está sujeito a viver, passar a assumir uma condição dessas pessoas que vivem aí como andarilhos, as pessoas que vivem, parece que elas estão loucas, conversando, e estão mesmo, né? O diabo vai enlouquecendo a pessoa, aí o demônio fica ali conversando com a pessoa, e a pessoa fica falando, você fica pensando que ela está falando com um ser invisível, e está mesmo, só que não é ser humano, é demônio. Então a pessoa fica com a mente perturbada, e mesmo enquanto a pessoa ainda não chegou a esse nível, tem muita gente perturbada, a mente perturbada, a mente confusa, até mesmo dentro da igreja. A pessoa que ela começa a se rebelar, no sentido de não aceitar as verdades da palavra de Deus. Não, isso eu não concordo. Não, isso não, para mim não é isso, essa mensagem não é para mim, esse versículo não se aplica a mim não. Não, isso aí é coisa do Velho Testamento, isso já não é mais assim. A pessoa que começa a rejeitar o cumprimento da palavra de Deus, ela já está com a mente sendo corrompida, o diabo já está tendo êxito na mente dela, ela já não quer mais, não tem mais a disposição de obedecer a Deus, porque para eu obedecer a Deus, eu tenho que obedecer a sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Se eu começar a rejeitar esse ou aquele versículo, é claro que nós não podemos, para interpretar a Bíblia, para compreender a Bíblia, usar somente versículos isolados. Nós podemos até citar, como nós fazemos nas pregações, algum versículo isolado, mas nós temos que dar o contexto, tem que estar coerente com a mensagem. Eu não posso usar um versículo isolado para distorcer aquilo que eu quero falar, para dar uma interpretação pessoal. A Bíblia precisa ser interpretada? Sim, precisa, mas direcionada pelo Espírito Santo. As interpretações bíblicas, os intérpretes bíblicos, eles foram ao longo do tempo recebendo iluminação, recebendo orientação, discernimento, para proporcionar a compreensão do significado das mensagens bíblicas, dos ensinamentos bíblicos. Então nós hoje também precisamos buscar isso, essa compreensão, aprender em primeiro lugar com bons doutrinadores, com estudiosos fiéis a Deus, que receberam já de Deus tais compreensões, e também através dos comentários bíblicos, através dos livros, enfim, através das pregações, mas de pessoas que têm já uma bagagem, de pessoas que são bem conceituadas, e especialmente quando nós falamos de doutrina, significa que existem vários estudos, vários estudiosos, várias opiniões que estão na mesma direção,
que são coerentes, guardam coerência entre si. Porque se uma pessoa só, não, eu recebi de Deus, um anjo veio e me falou isso e tal, e só aquela pessoa recebeu aquela suposta orientação, nós não podemos crer que realmente seja algo de Deus, especialmente se der uma interpretação particular ao assunto em questão. Porque a palavra de Deus, ela guarda uma harmonia entre si mesma, e a própria Bíblia traz explicação para ela mesma. A palavra de Deus, ela se auto-explica. Nós precisamos buscar a compreensão da palavra pela própria palavra. Agora, ampliar o conhecimento através de alguns aspectos decorrentes das experiências, desde que não fuja da palavra, desde que não entre em contradição com a palavra, isso é importante também. Mas para isso nós precisamos discernir as questões espirituais. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne todas as coisas. Nós devemos examinar todas as coisas e reter o que for bom. Então, quando nós falamos desses assuntos de caráter escatológico, envolvendo profecias, nós precisamos ter tudo isso em mente. Não podemos crer totalmente e nem rejeitar totalmente aquilo que não há um consenso, uma unanimidade de interpretação bíblica. Se é algo muito particular, a não ser que seja específico para uma pessoa, Deus falando diretamente com a pessoa, e mesmo assim eu tenho que respeitar, e mesmo assim não pode ir contra o próprio Deus e a sua palavra, não pode contradizer os princípios bíblicos, os princípios de Deus, os valores de Deus expressos na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Veja agora em Efésios, já caminhando para o término da mensagem de hoje, Efésios capítulo 4, vamos ler aqui dos versos 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vamos repetir? Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem. Vou me despir do velho homem, tudo que ele representava na minha vida, deixar para trás. Tem que morrer, o velho homem tem que morrer, a natureza do velho homem tem que morrer para mim, para você, para nós. Nos despirtes do velho homem. Por quê? Porque ele se corrompe por desejos enganosos. Então essa velha natureza, ela já foi uma vez corrompida e se corrompeu, foi contaminada. Ela não vai se purificar, conforme nós falamos, não vai se santificar. Por isso que nós só vamos ser totalmente santos, 100% santos, quando estivermos morando no céu. Mas isso não deve ser justificativo, desculpa para nós não nos empenharmos na santificação. 23, vamos ler aqui no finalzinho, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar. Então a renovação da nossa mente. As coisas velhas vão substituindo por novas coisas. Os falsos conceitos, os maus juízos, os maus pensamentos precisam ser transformados, renovados por aquilo que é próprio de Deus, baseado na verdade, que é a palavra de Deus. E serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Então nós precisamos
nos tornar semelhantes a Deus no que diz respeito especialmente à justiça e à santidade, baseados na verdade que está com Deus. Então essa foi a mensagem do nosso Deus para nós nessa manhã. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por essa mensagem. Meu Deus, nos ajuda a compreender claramente, ilumina-nos, ó Senhor, tira toda a confusão na mente de todos que vão ouvir essa mensagem. Nós pedimos em nome de Jesus que a sua palavra, ela venha, seja recebida em boa terra, revestida do teu poder, para transformar essa palavra, essa mensagem, meu Deus, numa aideô, estudeai, deoreclodelai, numa mensagem de poder para a glória do teu nome, para que muitos sejam alcançados, transformados, libertos, esclarecidos, iluminados, purificados, edificados e santificados para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a todos os presentes, abençoamos os que vão ouvir essa mensagem posteriormente através dos canais da internet. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja santificado no espírito, na alma e no corpo, para a glória do nosso Deus, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus.